Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Sejam bem-vindos ao nosso simpósio A Miséria da Ciência sem a Filosofia. Esse é o nosso segundo e último dia de palestras. Ontem foi um dia extremamente profícuo, muita alegria ter podido estar aqui. Hoje a gente continua, agora pela manhã, nós teremos às 9, Nelson Job, às 10, Ohara Nagashima, e às 11, Luiz Pinguelli. Depois nós fazemos uma pausa para o almoço, voltamos às 14, com Adriana Cabanelas, Geraldo Prado e Mário Novello. Às 15, temos ainda um coffee break. Agora pela manhã não temos coffee break, mas temos um café às 10. Então, depois da fala do Nelson, a gente toma um cafezinho para voltar para o Ohara. Nós temos também essa transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal do CBPF, e depois também podem acessar o canal para assistir essas palestras. Depois, algumas dessas falas, convertidas em textos ou em apresentações, vão estar também na nossa revista Cosmos e Contexto. Então, é só acessar cosmosecontexto.org.br para poder encontrar os textos. Peço a todos que desliguem os celulares, ou que deixem no silencioso, porque ontem foi quase uma sinfonia. Então, muito obrigada mais uma vez. Com a palavra, Nelson Job. Obrigado. Pleased to meet you. I hope you guess my name. Bom, primeiro eu queria agradecer ao fato de vocês não terem ido para a praia, estarem aqui, não terem colocado o despertador para tocar mais tarde. É sempre o cara que está às 9 horas sempre agradece isso, né? Eu quero hoje aqui me filiar a uma egrégora cósmica de filósofos do fogo. Eu estou falando tanto de Hermes Trismegisto como de Heráclito, que dizia que o elemento primordial era o fogo, Rumi, o poeta Sufi, que era um poeta do giro, do movimento, que tomava vinho, fazia o samba, a dança sufi, né, rodava, começava a declamar os poemas e os seguidores iam atrás, anotando os poemas dele. Giordano Bruno, que inclusive morreu na fogueira, mas a fogueira não matou as ideias se alastram até hoje, com a ajuda inclusive do Luiz Carlos aqui. Spinoza, Kate Richards, por os motivos que vocês conhecem, Raul Seixas, Leonardo Cohen e Deleuze. E eu também espero hoje transmutar o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas no excêntrico cósmico na imersão da natureza, que, aliás, é a vocação natural dele. O que eu vou falar hoje é sobre a miséria da ciência e da filosofia sem o esoterismo. Mas antes de chegar propriamente nesse tema, eu queria fazer uns breves comentários sobre o tema geral do simpósio. Em relação à questão da miséria da ciência sem a filosofia. Por exemplo, é fundamental para a emergência do conceito de campo eletromagnético na virada do século XVIII para o XIX, a influência da naturofilosofia, a filosofia dos primeiros românticos alemães, sobretudo do Schelling, né? O Ritter, que é um físico alemão, e, sobretudo, o Ørsted, que é um físico e químico dinamarquês, se inspiraram muito na filosofia do Schelling, que estava nessa turminha aí do Schlegel, Novalis, etc., que pensavam assim em filosofia, convergência de tudo, muito inspirado, inclusive, no Spinoza. E isso foi importante para juntar o campo elétrico e o campo magnético. Eu queria deixar registrado essa importância. Outro detalhe importante que eu queria chamar a atenção é a existência do livro do Bergson,
Esse livro é de 1922, Duração e Simultaneidade, que é resultado de um diálogo público do Bergson com o Einstein. O Bergson ficou muito feliz quando surgiu a teoria da relatividade, porque ele já falava, entre outros, já falavam ali no final do século XIX que o tempo era uma quarta dimensão. Quando veio um físico trazer uma teoria elaborada sobre isso, ele ficou muito satisfeito. No entanto, ele termina o livro, o Einstein saiu do debate dizendo que ele não entende o tempo dos filósofos. E o Bergson acusa Einstein de ser um cartesiano ao final do livro, porque o ponto de vista observador do Einstein termina do lado de fora. E o Bergson estava interessado do ponto de vista do lado de dentro, do virtual, digamos assim. Outro detalhe importante, que o Nelson Pinto ontem mostrou a capa de um livro bem interessante do Heisenberg, chamado Física e Filosofia, que é resultado das conferências Gifford, que ele deu na Universidade de St. Andrews, na Escócia, entre 1956 e 1957. Ali o Heisenberg falava uma coisa muito importante que me é muito cara. Ele dizia assim, se você pegar as frases do Heráclito, né, a gente só conhece 127 fragmentos, eu acho, alguma coisa assim, e trocar a palavra fogo. Lembre-se que o Heráclito vai dizer que fogo é o elemento primordial. Se você trocar a palavra fogo por energia, você tem um tratado de física moderna. Isso é Heisenberg itself dizendo, nas palestras dele. E finalmente, o Prigogine Stenguer, Prigogine, físico, prêmio Nobel da Química, pelas estruturas dissipativas, e a Stenguer, filósofo da ciência, aluna do Deleuze, A Nova Aliança, no primeiro livro dos dois juntos, eles vão dizer que a mecânica quântica introduziu o devir na física. O próprio Bergson já dizia muito por alto, muito de passagem, dizia assim, tem uma nova física aí que aglutina substância e movimento. Ele estava falando da mecânica quântica também. Queria lembrar, então, dessas passagens que eu acho que são muito importantes para o nosso diálogo de ciência com filosofia, né? Sobre a questão, vamos dizer assim, mais ontológica da relação da ciência com a filosofia, é bom lembrar de saída uma consideração muito importante que orbita em torno do livro O que é Filosofia, de Deleuze e Guattari, onde eles vão dizer o seguinte, tudo que a gente quer é respirar um pouquinho diante do caos. Eles vão falar isso num trecho do livro, mas o livro inteiro é um pouco sobre essa questão. E para respirar um pouquinho diante do caos, a gente cria as três caoides. As três caoides são justamente a filosofia, a ciência e a arte. Ele vai dizer que a filosofia, ela explica o caos através de conceitos, ela conceitua o caos, e explicar o conceito não é nada trivial, porque tem essa etimologia do plique. Plique, em latim, dobra. Então, explicare é desdobrar, simplificar é sem dobra, complexificar é complexo com muitas dobras, simples é sem dobra, implicar é se enfiar na dobra. Então a filosofia faz isso, a filosofia explica o caos, puxa uma linha do caos e desenvolve. A arte, ela emoldura o caos. Ela emoldura o caos através de perceptos. Pense na pintura abstrata, pensa no quadro do Pollock, que aliás descobriram fractalidade na obra dele, né, recentemente. Pense no Van Gogh, que traz movimento para a natureza, torna os movimentos até então invisíveis visíveis. Ele traz os vórtices da natureza explícitas na obra dele. Então a arte emoldura o caos. E a ciência, para Deleuze, explora o caos através de funções. Explorar o caos. Pega um pedacinho do caos, vai ali, mede, pesa, modela, representa. Então,
são, para Deleuze e Guattari, são procedimentos diante do caos. A diferença é essa. Arte, filosofia e ciência. Eu acrescentaria uma quarta caoide, a caoide da bruxaria, da magia, da espiritualidade, que, se você for pensar a partir, por exemplo, da meditação, dos estados vibracionais, da ativação de chakras, etc., você pode dizer que a magia, ela modula o caos. Ela varia as intensidades do caos. É um pouco isso que a gente vai fazer aqui hoje. Como fractal da fala toda, eu queria me reportar a esse quadro do Klimt, Medicina. A história é muito curiosa. Em 1894, o Ministério da Cultura pediu para o Klimt criar três quadros com o objetivo de adornar o Salão Nobre da Universidade de Viena. Ele pintou os quadros entre 1898 e 1904. Os resultados foram 3 quadros: filosofia, medicina e jurisprudência. Medicina é esse que está aí. Os quadros geraram polêmica entre os acadêmicos e a população, e eles foram retirados até serem, supostamente, isso não se tem certeza na história da arte, mas supostamente foram destruídos pelos nazistas. Não acontece nada parecido hoje. Destruir cultura, nada disso. Hoje não tem mais nada disso, né? E, posteriormente, eles foram reconstruídos através de fotografias pelo Museu Leopold, em Viena. Esse segundo quadro, Medicina, que é de 1901, destacava a deusa grega da saúde, Hígia, filha de Asclépio, que é o deus da medicina. Reparem o seguinte, se vocês forem recordar a imagem afetiva que vocês têm dessa pintura na cabeça de vocês vão se lembrar só dessa figura de baixo, da Hígia. Vocês não vão se lembrar tanto dessas figuras aí acima. Esses espíritos, essas entidades, essa caveira, etc. As pessoas peladas. Em ímãs de geladeira, em reproduções na internet, em camisas, em quebra-cabeças, há uma edição desse quadro onde fica só essa figura de baixo, que é a filha do Asclépio. Edita-se essas entidades espirituais aí de cima. Eu vou falar sobre isso, sobre essa edição das entidades. Em outras palavras, hoje eu vou conjurar demônios aqui. Para começar a falar da miséria da ciência e da filosofia sem o esoterismo, eu tenho que me reportar a uma filosofia mística muito presente no Ocidente, que é o hermetismo. A história do hermetismo é mais ou menos alocada dentro do corpo esotérico, do corpo conceitual esotérico, mais ou menos em 1800 a.C., no Egito Antigo, com a figura de Hermes Trismegisto, que seria ou o deus Tote, que é o deus egípcio, tanto da magia como da ciência, como o deus dos mortos, espécies do São Pedro deles lá, mas também poderia ser um seguidor de Tote e poderia ser simplesmente um devoto, alguma coisa assim. Agora, se a gente for usar os registros históricos, com rigor histórico, o começo dessa história vai se dar mais ou menos um pouquinho ali na Idade Média, na Europa, com a influência da filosofia do Plotino, que é um neoplatônico egípcio, depois mudou para Roma, século 3, 4 ali na Alexandria. O que o Plotino fazia, para dar esse estatuto de neoplatonismo, diferente do platonismo, é que Platão não conta a história como é que a gente caiu. Ele estipula lá o mundo das ideias, o simulacro, fala como é que a gente talvez suba através da dialética platônica dele lá, mas não conta como é que a gente caiu para cá.
E o Plotino conta bem essa história através de 4 experiências místicas que ele teve através da ascese do pensamento. Ele ficava pensando. Segundo o secretário dele, o Porfírio, escreveu um livro de fofoca chamado Vida de Plotino. O Plotino tinha um êxtase baseado no pensamento e escrevia as Eneidas, a obra dele, baseada nessas experiências místicas, onde ele contemplava, entre outras coisas, o uno, o belo, o não ser. A gente aprende que o estudo do não ser o estudo do não ser é enologia com H. Aí o Luiz Carlos uma vez brincou comigo que é preciso uma enologia sem H para entender a enologia com H. Né? É verdade. O que é o não ser, afinal de contas? Mas aí, fazendo um resumo radical de forma que o Plotino remexa no túmulo, ou no cosmos sagrado, a ideia é o seguinte: o não ser não tinha características nenhuma. Era uma pura inconsciência cósmica, sem tempo, sem espaço. Até que, então, ele resolve se perguntar o que eu sou. Ao perguntar o que eu sou, ele dobra sobre si. Cria primeiro a subjetividade cósmica. Ao dobrar sobre si, ele gera as almas, a anima mundi, as almas do mundo. E ao dobrar sobre si, as almas, perguntar o que eu sou, as almas dobram sobre si, tem uma segunda dobra, e geram os corpos físicos. Né? É como se essas dobras densificassem o mundo e gerassem esse mundo físico. Então você tem 3 níveis ali no Plotino, né? O não ser, que é uma enologia, e 2 níveis do ser, que é uma ontologia, que seria a transcendência e a imanência. Só que tem uma diferença em relação, por exemplo, à cultura judaico-cristã e uma diferença em relação ao platonismo. Eles são contínuos, são dobras, né? Até influenciado um pouco pelo cristianismo, porque o cristianismo, diante do judaísmo, criou uma novidade cósmica, o Cristo como download do Deus transcendente no mundo imanente. A partir desse download crístico, o neoplatonismo cria essa nova ontologia de continuidades entre o não ser, a transcendência e a imanência. É desse campo fértil que emerge o hermetismo. Até um pouco um outro filósofo neoplatônico seguinte ao Plotino, que é o Jâmblico, o barato não era só com pensamento, não. Ele já tinha tipo um enteógeno dele ali, que era baseado em gemas e ervas que ele tomava e tinha ascese. E aí ele já escreveu no século IV o livro Mistérios do Egito, que aí ele faz todo um organograma espiritual com Deus, demônios, anjos, arcanjos, etc. E ali já cita a figura do Hermes Trismegisto. O que começa a ser dito pela Frances Yates, ali na década de 60, e de uma forma bem mais sofisticada, hoje em dia, pela turma do Luiz Carlos aqui, do Nútil, e de uma turma lá de Amsterdã, que é o Walter Hanegraaff, a Frances Yates dizia que o hermetismo, essa filosofia mística, que nasce ali na Idade Média, houve uma certa moda dela no Renascimento, mas a gente sabe que não foi bem assim, não é bem uma moda, mas algumas pessoas leram, como Fitino de Mirandola, Pico de Mirandola, etc. Bom, antes da gente chegar aí no Renascimento, vamos falar um pouquinho o que é o hermetismo. O hermetismo tem vários textos que são muitas vezes assinados por Hermes Trismegisto, que isso é um hábito das ordens herméticas, né? Ou seja, eles colocam um pseudônimo. Muitas vezes assinavam como Hermes Trismegisto. Daí esses textos medievais sendo atribuídos a Hermes Trismegisto. Esses textos foram editados hoje, a gente consegue achar em livraria a organização canônica dos textos principais, uma coletânea chamada Corpus Herméticos, né? E tem um texto de 1903, 1904, escrito pelo William Atkinson, um advogado, que era da Ordem do Novo Pensamento, que é uma ordem hermética
uma ordem esotérica comum nos Estados Unidos no final do século XIX, e também com influência da teosofia, da Madame Blavatsky, etc., ele escreveu um livro chamado O Kybalion, que não é um livro propriamente hermético, mas com uma base hermética muito grande, onde ele vai elencar os 7 princípios herméticos. Muitas vezes, quando a gente vai fazer uma pesquisa mais rasa, a gente normalmente se aloca hermetismo com os 7 princípios herméticos, mas não tem esse papo de 7 princípios nos textos medievais. Isso é uma coisa do começo do século XX. William Atkinson, ele apareceu com o pseudônimo dos 3 iniciados, mas os 3 iniciados é um cara só. Ele também escrevia com outros pseudônimos, livros, por exemplo, de yoga, de filosofia oriental, etc. Uma espécie de Paulo Coelho da época. Mas esses 7 princípios são muito interessantes, a gente consegue ter uma base boa do hermetismo através deles, então a gente vai usar aqui os 7 princípios com alguns adendos. Primeiro, entendendo que não é um hermetismo puro, se torna hermetismo porque vira um texto de referência para o hermetismo, apesar de não ser um hermetismo puro. O fato dele colocar esse pseudônimo dos 3 iniciados é para dar uma imagem que o texto é antigo, mas não é. Ele cita coisas bem contemporâneas da época dele. E ele fala, por exemplo, de vibração, que é um termo científico recente, mas que explica bem certos conceitos do hermetismo. Então, quais são os 7 princípios? Princípio de mentalismo, que tudo é mente e que a matéria é coágulo da mente. Coágulo da mente. Cuidado para não achar que tudo está na sua cabeça, não é isso. Não é Berkeley, não é que o universo está todo na sua cabeça. É que esse mundo aqui é mente coagulada. A ideia é essa. Quiserem lembrar de um cara do começo do século XX que disse que matéria e energia são a mesma coisa, se vocês quiserem podem lembrar, porque a ideia é um pouco semelhante. O segundo princípio é o princípio de vibração. Eu mudo um pouquinho a ordem para alocar o diálogo com a física e até mesmo com a filosofia, eu mudo um pouquinho a ordem dos princípios, mas o segundo seria o princípio de vibração, que tudo do universo está em movimento, que todo o universo vibra, que não existe ausência de movimento no universo. Isso ali, século IV, V da Idade Média, estava rolando esse papo, tá? O terceiro princípio é o princípio de ritmo, que tudo no universo tem um certo padrão, 7 dias da semana, a respiração do corpo humano, as batidas do coração, o dia e a noite, etc. O quarto princípio é o princípio de polaridade, que tudo no universo tem o seu duplo, mas cuidado para não confundir isso com contrários. Ele vai dizer que é um contínuo dentro da mesma natureza. Ou seja, preto e branco é um contínuo no espectro de cores, são extremos no contínuo de espectro de cores. Pesado e leve, rápido e veloz, escuro e claro, são contínuos dentro da mesma natureza. O quinto princípio é o princípio mais famoso, que é o princípio de correspondência. O princípio de correspondência vai dizer que o que está em cima é como o que está embaixo. Na verdade, ele vai tratar da relação de macro e micro. Por exemplo, isso vai ser uma das bases da astrologia, que é o que os corpos celestes, a forma como os corpos celestes se organizam, influencia na nossa vida aqui na Terra, relação de macro e micro. Quiserem fazer uma ponte contemporânea também aí com fractal, dá um certo sambinha. Mas também dá um samba com o conceito de mônada do Leibniz, que vai dizer que a mônada é o espelho vivo e perpétuo do universo. O princípio seguinte é o princípio de causa e efeito. Também não fazer uma relação newtoniana muito rápida, porque no hermetismo todas as causas do mundo convergem para esse efeito. Lembra que é uma filosofia do contínuo. Se é uma filosofia do contínuo, não tem pedacinhos separados de uma causa e um efeito. A vinda do Cabral para o Brasil, a construção das cidades, quando meu pai e minha mãe se encontraram, quando eu vim aqui morar no Rio de Janeiro, todas essas causas convergem para esse efeito aqui e agora. Todas as causas do cosmos convergem para o efeito aqui e agora no presente. É um grande contínuo cósmico.
essa relação de causa e efeito. Finalmente, o último é o princípio de gênero, que vai dizer que o princípio cósmico feminino e o princípio cósmico masculino, eu vou usar termos mais didáticos, né? O princípio feminino e o princípio masculino cósmico copulam e engendram a continuidade do universo. Continuamente essas duas forças complementares do universo se articulam, engravidando o universo de si mesmo, gerando a continuidade do universo. Aliás, lembro muito lá do universo do Mário com essa história. Lembro também, claro, do taoísmo com a questão da complementariedade yin e yang. Bom, isso aí é um resumo do que é o hermetismo, né? As teorias básicas. A gente conhece hermetismo aqui no Brasil, de uma forma mais popular, através do famoso disco do Jorge Ben, A Tábua das Esmeraldas. A Tábua das Esmeraldas é o texto mais famoso e canônico do hermetismo. A última música desse disco, Hermes Trismegisto e Sua Tábua de Esmeralda, é esse texto hermético medieval musicado em samba rock. Inclusive ele canta, né? O que está em cima é como o que está embaixo, etc. Bom, o hermetismo, a princípio, foi utilizado na Igreja Católica. Há uma capela na Itália, não é isso? Siena, que tem a figura do Hermes Trismegisto no chão, não é isso? Mas depois, com o processo inquisitorial, porque o processo inquisitorial, a igreja é um golpe de marketing, né? A igreja descobriu que você aumenta fiéis, queimando bruxa na praça, colocando medo nas pessoas. Então, eles entenderam. Aí o processo inquisitorial começou a bombar, e aí teve uma separação entre o misticismo hermético e a Igreja Católica depois, a partir ali, sobretudo, do século XII, XIII, né? Então, o hermetismo faz parte de uma escola filosófica que fica à margem do pensamento ocidental, sendo que o pensamento oficial no Ocidente vai ser justamente a escolástica, a filosofia cristã, que é ensinada nas universidades. Ainda que emerja por aí alguns agentes infiltrados, que são eles. E aí começa a presença do esoterismo, do hermetismo na ciência. E a gente está falando agora de renascimento. A primeira figura que interessa para a gente é a figura do Paracelso, que era um médico do século XVI, que entendia da medicina tradicional da época, mas entendia profundamente também de hermetismo, de alquimia, etc. E ele usava isso para a compreensão da natureza e para os seus atendimentos. Ele dava aula nas universidades, era constantemente expulso de todas, e já falava naquela época, no século XVI, que os médicos estavam muito mais preocupados em ganhar dinheiro do que tratar dos seus pacientes. Mas, para a gente ter uma ideia da importância do Paracelso, a ideia dele de cura similar, foi influenciada 200 anos depois do surgimento da homeopatia. Ainda que eu soube aqui pelo Vicente que tem escola espagírica, baseadas em Paracelso e outras coisas, aqui no Brasil, em Minas Gerais, né, em que se ensina a alquimia tal como ela é. Porque a alquimia, depois desse vento junguiano, no pensamento a partir da década de 50, 60, a alquimia virou muito mais um simbolismo psicológico e uma prática em si. Mas se ensina a prática em si de alquimia hoje, lá em Minas Gerais, e com os professores lá fizeram formação na Europa, né? Onde isso é um pouco disseminado também. Com efeitos práticos. A outra figura importante é o Giordano Bruno. Giordano Bruno, que era membro da igreja, mas que conhecia profundamente hermetismo e conhecia profundamente a arte da memória, que é essa técnica de memorização que era muito importante na era pré-Gutenberg, né?
e que veio a ser queimado pela Inquisição. Agora, o Giordano Bruno ele não foi considerado culpado apenas por exemplo, trazer o conceito de universo infinito, porque naquela época só Deus poderia ser infinito. A gente pode entender muito o Giordano Bruno como se fosse uma espécie de proto-Spinoza. Muitas ideias aí de imanentismo, Deus e natureza já estavam presentes ali na obra de Giordano Bruno. Mas Giordano Bruno, além de cometer a heresia de dizer que o universo era infinito, que agora vai sair uma nova edição no Brasil, esse ano, tudo indica, né, Luiz Carlos? Se tudo der certo, né? O Giordano Bruno ele era dramaturgo, ele escrevia peças sobre as figuras da igreja que ele conhecia, bispos, etc. E, claro, contava a baixaria toda. Então, depois disso, aí que não teve jeito dele se salvar. Porque no primeiro processo inquisitório ele conseguiu se safar, não é isso? Aí no segundo ele foi considerado culpado. A outra figura importante é o Kepler. A mãe do Kepler, a Catarina, uma moça muito peculiar, ela tomava vinho no crânio do ex-marido. E ela era uma espécie de benzedeira, ela fazia ervinhas para curar a doença das pessoas e tudo. Mas dizem que era uma mulher muito mal educada. E naquela época, você não gostava da pessoa, você dizia que ela era bruxa, mais ou menos que fazia, por exemplo, numa época recente da história brasileira, quando falava que a pessoa era comunista. Não gostava, falava que era comunista. Naquela época, falava que a pessoa era bruxa. Então, ela sofreu um processo inquisitorial. Mas ela não foi considerada culpada, porque o Kepler era astrólogo do imperador. Imperador Leopoldo? Acho que é isso, né? Alguma coisa assim. Rodolfo, Leopoldo, alguma coisa assim. Dada a influência do Kepler, a Caterina foi liberada, mas morreu logo depois, que ela já era velhinha, e o processo foi muito difícil. Kepler escreve no livro mais importante dele, Harmonia do Mundo, é um livro que ele vai fazer uma estranha relação entre cosmologia, geometria e música. Ele vai dizer, com todas as letras nesse livro, vai dizer: Hermes Trismegisto, seja ele quem for, os seus conhecimentos foram muito importantes para eu compor o meu sistema. E, além de tudo, a questão da hipérbole, que dá a reviravolta cosmológica ali do Kepler, que dá o chute para o Newton fazer o gol, ele se inspirou, inclusive, na Hipátia, que era uma filósofa neoplatônica do século V, depois de Cristo, na Alexandria, que teve primeiro essa ideia da hipérbole. Ela era astróloga e astrônoma. Naquela época, as pessoas eram as duas coisas, né? Depois vieram os católicos e dominaram Alexandria e assassinaram Hipátia. Dei spoiler do filme. Tem um filme maravilhoso chamado Alexandria, do Alejandro Amenábar. Quem faz o papel da Hipátia é a Rachel Weisz. Filme maravilhoso. Não sei como é que vocês fazem para ver hoje em dia. Foi traduzido aqui no Brasil como... O filme original chama Ágora. Aqui no Brasil foi lançado como Alexandria. Finalmente, Newton. Newton, ele era dono de uma das maiores bibliotecas alquímicas do século XVII e herméticas. Ele traduziu, foi o primeiro a traduzir para o inglês a Tábua da Esmeralda, aquele tal texto canônico que eu disse, que era um texto canônico do hermetismo. Mas, segundo a Beth Dobbs, que é uma grande estudiosa inglesa sobre a obra alquímica do Newton, ela vai dizer que a alquimia, o hermetismo e o ocultismo em geral influenciaram muito no conceito de gravidade do Newton. Porque, olha só, o Newton, na época de Newton, o que vingava era o plano cartesiano, uma coisa só se mexia quando outra coisa encostava nela. Uma alteração à distância, como é o caso da gravidade, é uma matematização de um conceito ocultista, de um conceito de forças ocultas. Ele matematiza isso e vai trazer a ideia de gravidade,
que, aliás, até para o homem médio, o conceito de gravidade é um pouco esquisito até hoje. É uma ideia de que tudo se atrai. Tudo, todos os corpos se atraem. Né? O Newton publicou em vida só os textos científicos. E o Principia é um texto todo blindado. Ele, inclusive, na primeira edição, ele falava que acreditava na transmutação da matéria. Na segunda edição, ele tirou essa afirmação que foi para a óptica. A coisa mais porra louca do Newton científica está na óptica. Agora, os textos alquímicos dele, dificílimos, cheios de símbolos, não foram publicados em vida. Nem os textos filosóficos, nem os textos teológicos. Ficou escondido num baú durante séculos, até que um parente descobriu e foi arrematado num leilão pelo Keynes, o economista. Ele doou para a universidade, hoje esses textos estão disponíveis. A gente tem no Brasil uma tradução de um artigo alquímico do Newton, mas no segundo livro da Beth Dobbs, de Janus Facts of Genius, no apêndice tem a inclusão de vários desses textos alquímicos. Então é importante a gente lembrar de um detalhe. Se eu for levar bem a sério essas características, o Newton como um pensador ocultista, hermético e cientista, hoje a Wikipédia fala isso, tá? Newton, alquimista, filósofo, físico. Se a gente for levar a sério isso, entender essa edição que ele fez, provavelmente para fugir da Inquisição, a revolução científica, o newtonianismo, é uma coisa e Newton era outra. Para dizer em outras palavras, eu diria que Newton não era newtoniano. Newton era um pensador extremamente plural, mas que, por uma edição da obra dele, que foi uma estratégia, provavelmente, se criou um pensamento específico, representacional do mundo, que representa o mundo em números, mas que a obra dele era um pouco mais ampla que essa ideia específica. Bom, para terminar, então, eu queria só trazer algumas contribuições do esoterismo para a física moderna. Só elencar rapidamente. Por exemplo, o Niels Bohr, ele se inspirou um pouco no taoísmo, na complementariedade em yin-yang, para pensar a complementariedade onda-partícula. O Schrödinger, nos livros de divulgação científica dele, além de gostar muito de Spinoza, ele citava muito o hinduísmo como referência. O Wolfgang Pauli perdeu o pai, separou da mulher, desenvolveu um certo alcoolismo, foi fazer terapia com o Jung. O Jung falou para ele, seu problema é com o feminino, vai fazer terapia com uma mulher. Lá pelas tantas, ele acabou na mão da von Franz, que é uma grande seguidora do Jung, e a grande especialista em alquimia, do movimento junguiano. Então, a von Franz ia fazer a supervisão dos casos clínicos do Pauli com o Jung. E Jung ficou abismado de ver o quanto que os sonhos do Pauli, físico quântico, eram alquímicos. Ele escreveu um livro chamado Psicologia e Alquimia, baseado nos sonhos alquímicos do Wolfgang Pauli. E ficaram amigos, tanto que existem as cartas publicadas do Pauli e do Jung, Átomo e Arquétipo, onde eles estavam querendo criar uma psicologia quântica. E o conceito de sincronicidade, que é a simultaneidade entre inconsciente e mundo, do Jung, foi inspirado nessas conversas com o Wolfgang Pauli. O Wolfgang Pauli, ele também era adepto do hinduísmo e daqueles elementos todos da psicologia junguiana, né? Dizem as más línguas que o Einstein morreu lendo a Madame Blavatsky, a Cosmogênese da Madame Blavatsky, o primeiro livro da doutrina secreta. Eu intuo que ele queria uma pista para a teoria da unificação ali, que daria uma pista boa mesmo, mas ele morreu antes de dar alguma ideia. Bom, daria para fazer, não é o caso agora, a gente pode talvez desenvolver isso depois, mas dá para fazer uma equivalência dos princípios herméticos com algumas funções da física moderna. Por exemplo, o mentalismo com a questão de matéria e antimatéria, ou com vazio quântico,
a questão da hipótese das supercordas com a vibração, o atrator estranho com o princípio de ritmo, o emaranhamento quântico com a polaridade, os fractais com o princípio de polaridade, de correspondência, as partículas elementares ali mesmo com as não elementares, desculpa, com a questão do causa e efeito, e aí, como eu disse, o bouncing do Mário, com a questão ali do princípio de gênero e outras coisas. Mas isso aí a gente pode conversar depois. A minha tese de doutorado, que foi orientada inclusive pelo Pinguelli, que está aqui, falava um pouco disso. Depois o meu livro, Ontologia Onírica, era um pouco sobre isso também. Bom, eu queria terminar com um poema do Stephen George, um poeta do final do século XIX. Quem traduziu esse poema foi um físico brasileiro chamado Eduardo Campos Valadares, da UFMG, que tem um grupo transdisciplinar lá, que envolve tanto física como poesia. Já serve aí como cenas do próximo capítulo do evento de cosmologia e literatura do ano que vem nosso aqui. O poema, segundo esse físico, Eduardo Campos Valadares, é um poema que fala muito bem da complementariedade onda e partícula da mecânica quântica, que ia ser solidificado nas próximas décadas ali, na Alemanha, né? O poema é o seguinte: sou o único e sou o dual. Sou o ventre e sou a semente. Sou a bainha e sou o punhal. Sou a dor e sou o doente. Sou o horizonte e sou o olhar. Sou a lança e sou o lançador. Sou o fiel e sou o altar. Sou o fogo e sou o calor. Sou miserável e abastado. Sou o símbolo e sou o indício. Sou sombra e sou iluminado. Sou um fim e sou um início. Evoé. Muito bem, abrimos para perguntas. Perguntas? Foi suficientemente claro. Ninguém tem nenhuma questão. Vocês podem gritar também, como reação. Se a obra dos irmãos Barbeau, que está disponível em espanhol, André Barbeau, o astrólogo conhecido, né? E o Armand Barbeau, o irmão menos conhecido, que com a esposa escreveu um lindo livro chamado Ouro da Milésima Manhã. Está disponível em espanhol, um livro maravilhoso. O casal realiza a obra alquímica tendo como matéria-prima orvalho, recolhido em lençóis deixados no quintal durante a madrugada, e usa o forno elétrico, realizando o sonho de Maria Judia, alquimista do século XIII, né? Que para dar o cozimento, o calor constante, cria o que a gente conhece hoje rotineiramente como banho-maria, né? Então, provavelmente é uma obra que é parte dessa biografia, né? O Ouro da Milésima Manhã. Tem o livro Os Alquimistas Judeus, do Rafael Patai, que conta essa história toda. Inclusive, Moisés é um alquimista, né? O Rafael Patai é, inclusive, um historiador da história judaica super recomendado, né? Esse livro foi publicado no Brasil e está em catálogo. Ele conta a história da Maria Judia, que a gente usa todo dia em casa, o processo alquímico dela, que é o banho-maria, né? Mais alguém? Então, agradecemos ao professor Nelson Job. Vamos tomar um cafezinho, 10 minutinhos. Às 10 em ponto, voltamos para a palestra de Ohara Nagashi. Depois eu cobro jabá.